o manuscrito aqui vai apresentar o nome de outras pessoas. Ele não vai citar as mesmas figuras que estão aqui. Ele vai apresentar um novo progresso baseado em novas pessoas que começam a estudar novas questões. Thomas Wilson, Sr. Penn e H. Penn e outros, estando convencidos que o batismo não era para infantes, mas para professos. Ora, isso aqui é interessante porque o que vai ser apresentado aqui, e é bem importante que isso aqui seja entendido para que a gente não faça confusão. Esses homens que estão sendo apresentados aqui, eles são homens que estão ligados à igreja JLJ. Não é essa que se separou, que nós vimos agora há pouco, esse pequeno grupo que conta com William Kiffin. São homens que estão ainda na igreja JLJ. Nós estamos em 1638 e nesse momento esses homens, né, 3 homens citados aqui, dentre outros, eles estavam estudando as questões relacionadas ao batismo para infantes e perceberam que o batismo para infantes não encontrava apoio das escrituras. Nós estamos falando da igreja semi-separatista JLJ. E eles então, percebendo isso, que a escritura não apresenta o batismo infantil, mas apenas o batismo para professos, eles resolvem trabalhar essa questão. Então, nós temos aqui uma outra cisão que começa a se levantar na igreja JLJ. Temos a primeira cisão, que foi citada aqui em 1633, e temos agora uma segunda cisão, um segundo levantamento de homens que começam a estudar, a trabalhar as questões relacionadas ao batismo. A questão que está em evidência aqui, nesse primeiro momento, não é a imersão ainda. A questão que se voga agora, que se olha e que se estuda nesse momento, é a questão que se relaciona ao credobatismo e ao pedobatismo. O debate que estava acontecendo naquela igreja, por meio daqueles irmãos que estavam estudando, diz respeito ao candidato do batismo e não à forma do batismo. Diz respeito a quem pode ser batizado e não como deve ser batizado. Portanto, o que se fala aqui é de credobatismo e de pedobatismo. E estes irmãos, que eram membros da igreja pastoreada agora por Henry Jessey, agora em 1638, estes irmãos Thomas Wilson, Sr. Penn, H. Penn, devem ser pai e filho aqui provavelmente, outros que não são citados, estando convencidos que o batismo não era para infantes. Ora, note que estas questões, irmãos, elas foram trabalhadas. Não foram questões que nasceram de uma sentada. Eram questões que vinham sendo certamente ruminadas por alguns na igreja, pesquisadas, analisadas por alguns naquela igreja, especialmente estes que são aqui apresentados os nomes. Eles estavam ali buscando o conhecimento, buscando entender o que a Escritura fala a respeito disso. E eles então, estudando esse assunto, gastando tempo, eles então ficaram convencidos que o batismo não é para crianças, para bebês, mas para crentes professos. Ora, essa expressão crentes professos obviamente liga a ideia do credobatismo, né? Credobatismo é batizar os que creem apenas. Essa expressão ela é bem interessante porque a ideia aqui de batizar crianças, ela está relacionada a bebês, ou seja, pessoas que ainda não têm a capacidade de expressar a sua fé e nem o arrependimento dos seus pecados. Pessoas que não têm ainda maturidade para dizer que creem em Jesus Cristo de todo o seu coração. Então, eles dizem, olha, o batismo não é para essas pessoas, não há evidência na Escritura do batismo para infantes, do batismo infantil, mas apenas para crentes professos. Olha, essa é uma questão bem interessante, porque a análise da Escritura, dos textos da Escritura que se relacionam ao batismo, lá no Novo Testamento, óbvio, não há, eu estou falando aqui de questões secundárias, textuais.
Não estou falando do coração da coisa. Mas não há evidência textual, exemplo nas Escrituras, ordem na Escritura, para que se batize pessoas que são incapazes de crer. Todos os exemplos que a Escritura Sagrada apresenta, e esses homens estão certos na sua conclusão, esses homens da igreja JLJ, não há evidência de batismo infantil, não há ordem para se batizar os bebês, não existe nada desse tipo na Sagrada Escritura. Esses homens, quando se debruçam pela palavra de Deus para estudar, eles estão fazendo aqui algo que ninguém fazia na Inglaterra. O que esses homens estão aqui prontos a defender é algo inédito entre os ingleses. Nenhuma das igrejas oriundas da Reforma Protestante defendeu o credobatismo. Todas defenderam o pedobatismo. Claro que existe, inclusive, passagens em Calvino e outros reformadores que eram pedobatistas que vão defender o credobatismo. Mais tarde, o próprio Bavinck, aqui, o próprio Bavinck, aí no seu texto, ele vai mostrar tanto questões relacionadas ao credobatismo quanto à imersão.